Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a função composta, função afim e função quadrática. A primeira coisa eu preciso explicar para você o que é função. Função é uma fórmula, mais fácil de entender, né? É uma fórmula que indica uma coisa em relação à outra. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, calcular o salário de um funcionário, eu vou ver o quê? Quantas horas ele trabalhou, o que ele faz e tudo mais. Então, quando eu for fazer o cálculo do salário dele daquele mês, eu preciso saber o que eu vou somar, o que eu vou subtrair, o que eu vou multiplicar. Então, se eu pago ele por horas, o que acontece? O salário dele é em função das horas que ele trabalhou. Se ele é um vendedor que ganha comissão, o que eu vou fazer? O salário dele vai ser calculado em função de quanto ele vendeu, certo? Então, quando a gente fala sobre função, a gente está pensando que um valor, ele vem de outro valor. Então, eu preciso de algum dado para descobrir o resultado final, certo? E aí, matematicamente falando, a gente trabalha com x e y. Por quê? Porque eu tenho como desenhar um gráfico cartesiano. Lembram o que é cartesiano? Então, um gráfico cartesiano é aquele gráfico que tem o eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo que fica deitadinho e o eixo y é o eixo em pé. E o y, o que ele significa? O y, ele é o resultado da função. Então, o valor dele depende de quem? Do x. Quanto maior for o x, dependendo da função, maior será o y, ou menor. Então, depende da função. E aí nós temos a função composta, certo? A função composta, ela é a função da função. Aí já pensa, meu, quanta função. Sim, é a função da função. Como assim? Primeira coisa, na função, eu não tenho que trocar o valor do x para encontrar o resultado y. Então, na função composta, eu vou pegar uma nova função e trocar no valor do x da função anterior, certo? Então, quando eu tenho duas funções para calcular, eu vou pegar a função b e colocar no lugar do x da função a, tá? Então, eu vou fazer um exemplozinho aqui bem rapidinho para vocês. Então, digamos que eu tenho f de x vale x mais 2. Essa é uma função. Eu vou chamar a outra função de g. G de x, ela é, vamos ver, x menos 5, certo? Tá, então eu tenho duas funções aqui. Essas duas funções são funções afim, são funções que dá como resultado uma reta. As duas são funções positivas, por quê? Porque o x é positivo. Então toda vez que o x for negativo, a minha função é positiva. Quando o x for negativo, a função é negativa. Quando o x for positivo, a função é positiva. Então aqui eu tenho duas positivas. E aí, digamos que o problema me pediu para calcular o quê? O fog. O que é isso? O fog é f, ozinho, g de x. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que eu tenho que colocar a função g na função f. Então, a minha função g é quem? X menos 5. Eu vou pegar ela e colocar no lugar do x da função f, certo? Então, no lugar aqui do x, eu vou ter que colocar x menos 5. E o que eu faço com o resto da conta? O que é o resto da conta? O mais 2. Eu repito, mais 2. Daí, o que eu preciso fazer? Unir termos semelhantes. X junta com x, número junta com número. Então, ali x eu não tenho para unir, não faz nada, só repete. Opa, aqui desse lado não, deixa eu passar aqui do outro lado. Aqui. Então, x só repete. Agora eu tenho menos 5 mais 2. Lembrando da regrinha, né? Quando eu tenho sinais, eu penso, estou devendo 5 e tenho 2 para pagar. O que vai acontecer? Eu consigo pagar toda a minha dívida? Não, não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Subtrair o 5 e o 2. Vai ficar menos 3. Ou seja, o fog, né, que é função de g, função f de g de x, é igual a x menos 3. Caso o problema te deu no valor de x, agora é só colocar o valor ali no lugar do x e fazer o cálculo, certo? Aí, se fosse ao contrário, o GOF, g de f de x. Se fosse g de f de x, o que eu iria fazer? Eu iria fazer ao contrário. Eu iria pegar, opa, de novo tampando a câmera. Eu iria pegar a função f e substituir no lugar da g, certo? Então, eu pegaria o x mais 2 e colocaria no lugar do x. Ok, próxima. Função afim. Então, eu já acabei de falar um pouquinho sobre a função afim. Função afim é aquela função que gera uma reta, certo? Pode ser positiva, como também pode ser negativa. Aí, como é que eu acho essa reta? A partir da função. Então, digamos que eu tenha a função 2x menos 1. Ok? Eu tenho a função 2x menos 1. Preciso construir o gráfico dessa função. Primeira coisa, para construir um gráfico, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, eu posso dar qualquer valor para x. Lembrando que toda vez que eu pensar num valor, eu penso naquele valor que é mais próximo do centro do gráfico. Por quê? Para ficar mais fácil para eu desenhar, certo? Então, quando eu for desenhar o gráfico, é mais fácil os valores mais próximos do centro. Quem são eles? O centro é o 0, o 1 positivo, o 1 negativo, o 2 positivo, o 2 negativo. Então, os mais próximos do centro. Então, eu vou trabalhar com dois valores. Eu vou usar o 1 e o menos 1, tá? Então, se eu usar o 1,
Então, vai ficar f de 1, tá? Porque eu vou colocar o 1 no lugar do x. Vai ser 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, o f de 1 é 1. Ou seja, quando o x for 1, o y também será 1. Ah, mas de onde a professora tirou esse y? Esse f aqui, gente, da função, ele é o valor y, tá? Então, se eu substituir por y, é a mesma coisa, ok? Então, o meu primeiro ponto é 1 de x, 1 de y. Se for menos 1, então eu tenho que calcular f de menos 1. Qual que é a fórmula mesmo? Volto lá em cima, 2 vezes o x menos 1. Então, 2 vezes o x menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 menos 1, tô devendo 2, tô devendo 1, então tô devendo 3, né? Então, f de menos 1 é igual a menos 3. Então, agora eu tenho 2 pontos para poder desenhar o gráfico. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é 1 com 1, e o segundo ponto, que é o menos 1 de x e menos 3 de y. Ótimo. Agora eu desenho o gráfico. Aqui não cabe. Não tem problema. A gente apaga alguma coisinha e coloca o gráfico. Deixa eu pegar a borracha. Aqui. Tá bom. Então, nós temos aqui o gráfico. Lembrando que para cima é positivo, para baixo, negativo. Para a esquerda, negativo, para a direita, positivo. Então, nós temos que ligar os valores. Deixa eu fazer um gráfico mais bonitinho, né? Nós temos que ligar o 1 de x com o 1 do y. O 1 de x vai ficar mais ou menos aqui. O 1 do y, mais ou menos aqui, porque é a mesma distância. Então, ligando os dois, o pontinho vai ficar aqui, certo? O outro valor era o menos 1 do x e resulta menos 3 do y. Então, menos 1 do x é desse lado. E o menos 3 do y, menos 1, menos 2, menos 3. Mais ou menos aqui. Como eu não estou com calculadora, é mais difícil de... Com calculadora com régua. Mas eu posso agora ligar os valores. Então, o meu ponto vai ficar mais ou menos aqui. A partir disso, eu faço a minha reta ligando esses dois pontos. Ok? Coloquei a mão na câmera de novo, né? Ligando esses dois pontos, então eu tenho uma reta. Essa reta, ela tá crescendo, certo? Quando ela vai para a direita, ela tá subindo. Se ela tá subindo, essa é uma função crescente. Se a reta estivesse descendo para a direita, ela seria uma função decrescente. Ótimo. Próxima agora. Função quadrática. Então, toda vez que a gente fala de função, é trocar os valores das letras pelo valor que eu preciso calcular, tá? Quando a função é quadrática, ela é uma função do segundo grau, ou seja, ela possui uma equação do segundo grau para que ela seja resolvida. Lembrando que é uma equação do segundo grau? É uma equação que tem um x que é elevado ao quadrado. Por isso o nome quadrática. Então, toda vez que eu tenho uma função do segundo grau, eu tenho uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é resolvida por Bhaskara. Sim, sim, sim. E quando a gente resolve Bhaskara, a gente não encontra x1 e x2? Dois valores para x? Sim. Então, quando a gente resolve uma equação quadrática, a gente acha dois valores para o x. Quando a gente encontra dois valores para o x, o que acontece com o gráfico? O gráfico passa por dois pontos no x, no eixo x. Quando ele passa por dois pontos, quer dizer que esse gráfico tem uma curva. Ou ela é uma curva voltada para cima, que a gente chama de parábola para cima, ou ela é uma curva voltada para baixo. Essa curva é chamada de parábola. Então, se a parábola é voltada para cima, tá? Assim. Esse gráfico, ele é um gráfico positivo. Ou crescente, né? Porque as pontinhas estão crescendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu x ao quadrado, ele é positivo. Então, toda vez que a parábola estiver virada para cima, crescente, né? Que ela vai subindo, esse x é positivo. Caso a minha parábola seja virada para baixo, né? O aumento dela é para baixo, ela é x negativo. Mas lembra sempre que, se eu estou falando de quadrática, eu estou analisando o x ao quadrado. Se eu estou analisando o x ao quadrado, é ele que tem que ser positivo ou negativo. Então, se ele é positivo, ela é crescente, ela sobe. Se ele é negativo, ela é decrescente, ela desce.